Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Obrigada por me fazer companhia a partir de agora aqui no programa A Vida em Foco. Estamos transmitindo aqui pelo sinal da TV Evangelizar no canal aberto digital para muitas cidades no Brasil, também pelo canal que chega pelo satélite e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve família e trabalho ao mesmo tempo. Será que trabalhar numa empresa familiar ou a família trabalhar junta, será que tem benefícios? Será que tem desafios? Com certeza, né? Tem um pouco de cada. Então nós queremos entender como superar esses desafios, de que forma se beneficiar desse relacionamento. E para isso nós teremos um especialista. Eu vou conversar com o Paulo Bica, que é diretor de recursos humanos e certamente já viveu na prática muito disso e vai trazer para a gente a sua experiência. Também vamos falar sobre as dificuldades que a inteligência artificial traz para os relacionamentos, para as relações humanas como um todo. Então, convido você a ficar aqui comigo. Estamos começando o programa A Vida em Foco. Deixa eu perguntar uma coisa a respeito de imagens que você tem aí, seu cantinho devocional, talvez uma imagem de Jesus das Santas Chagas, uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, São José. Quando às vezes aparece um risquinho, às vezes com o tempo ela vai descascando, quebra, você sabia que tem conserto? Então nós separamos para você esse vídeo que fala sobre restauração de imagens. Acompanhe comigo. É neste pequeno espaço que a Ana trabalha. São várias horas do dia empenhada em fazer e entregar o melhor. Ela trabalha restaurando imagens sacras e não pense você que é só a pintura. A restauração começa com uma avaliação detalhada da peça, identificando danos e determinando os melhores métodos para a recuperação. Ele é um processo que muitas vezes demora, porque você tem que respeitar o tempo do material, o tempo da peça. Então, muitas vezes chega uma imagem quebrada, eu preciso colar essas partes, esperar que elas sequem, preciso preencher as partes quebradas, esperar para só depois passar para a pintura. Então, é um trabalho de muita delicadeza e principalmente de muita paciência. O trabalho é minucioso e exige conhecimentos, habilidades e técnicas. Cada detalhe é tratado com extrema delicadeza e respeito, considerando os valores culturais e religiosos de cada imagem. Muitas vezes a pessoa não vê um valor ali nessa imagem porque está desgastada ou está quebrada e ela quer uma renovação total. Então eu me especializei principalmente em pintura de rostos, porque é uma coisa que as pessoas gostam de ver, um rosto mais bonito, mais expressivo. Além do trabalho manual, há uma pesquisa envolvida. A Ana investiga a história da peça, o contexto em que ela foi criada e as técnicas e materiais originais utilizados. Esse estudo aprofundado ajuda a garantir que o restauro seja o mais fiel possível ao original. Tudo que tem numa imagem está ali por um motivo e as cores têm muitos significados. Então é importante ter essa pesquisa para saber quais cores são corretas de usar, porque muitas vezes você precisa conhecer a história da vida daquele santo para entender o porquê daquelas cores nas vestes. Não é uma coisa simplesmente estética. Para ela, cada peça é uma história de fé transformada em arte. Seu trabalho vai além do restauro físico. Ela vê em cada projeto uma oportunidade para revitalizar a conexão espiritual. E é o momento em que eu realmente consigo meditar, né? E até tem a ver com essa coisa de fazer a pesquisa sobre a vida do santo. Conhecendo essa vida desse santo e durante a pintura eu consigo meditar em tudo aquilo que eu pesquisei, tudo aquilo que eu conheci, é o meu momento de oração também. É muito tempo e dedicação aos detalhes que podem transformar peças desgastadas pelo tempo e muitas vezes quebradas em verdadeiras obras de arte ricas em história e significado. E olhando para esse trabalho que é tão bonito, né? Um trabalho manual que faz com que a pessoa busque muito mais do que apenas um restauro externo.
eu faço uma conexão com esse tema que nós vamos falar agora, que é quando você tem a família envolvida num mesmo trabalho, seja porque esse trabalho parte de um negócio que é da família e de repente vai passar de geração em geração, ou porque a família trabalha junta por algum motivo na mesma empresa e existem os riscos de se estar nessa relação, né? Desse trabalho desgastar de alguma forma, de se levar trabalho para casa, enfim, os riscos que a gente vai ver a partir de agora com o Paolo, que já está aqui. Meu querido, seja muito bem-vindo. Paolo Bica, diretor de recursos humanos, né? Você já lidou muito com essas questões familiares dentro do trabalho? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Sem dúvida, né? Isso é presente no nosso dia a dia. Nós temos algumas pessoas familiares que trabalham nesse ambiente e isso gera demanda, gera situações, gera talvez perguntas, gera dúvidas. E RH acaba sendo a área que realmente... Especialista, né? Especialista, e as coisas passam pela gente, né? Para esclarecer, para tirar dúvida, para às vezes orientar, muitas vezes, ou até mesmo, talvez aquela forma mais pragmática, né? Definir uma política, como as pessoas às vezes gostam de ver, né? O que está escrito, o que foi definido, pode, não pode, ou coisas assim. Tá, então nesse sentido aí não sei se a legislação fala alguma coisa sobre esses laços familiares dentro do ambiente de trabalho. Tem alguma coisa na lei, não? A lei, no sentido mais amplo, ela não trata assim sobre a questão, né, de como funcionaria, né, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, o trabalho familiar. Na parte legal, ou seja, não é um problema, né, que haja, mas também não tem necessariamente um benefício para que isso aconteça. Não pode haver um benefício também, da mesma forma que não pode haver prejuízos, é isso, né? Exatamente, né? Tá. Exatamente, existe uma questão da equidade, né? De uma relação de trabalho, e o fato de ser um familiar não é para gerar nenhum impacto tanto positivo quanto negativo, né? Existe uma ressalva. Quando a gente fala de férias, existe um artigo, né, dentro da nossa CLT, que é a Lei Trabalhista no Brasil, que ela define que um familiar teria uma prioridade para tirar férias juntos. Tá. Então existe esse facilitador. Exato, desde que não haja prejuízo ao serviço. Sim. Ou seja, tem que ser uma ponderação no fim das contas, né? Sim. Pode ser, é uma prerrogativa que está lá. Entretanto, não é uma coisa mandatória, né? Entendi. Tem que ser conversada. É o bom senso, né? Exatamente. Entendi. Mas o que você vê de maior desafios quando familiares trabalham juntos? E se faz diferença que seja numa empresa familiar, né? Ou numa empresa de um terceiro? O que você observa? Sim. Bom, eu acho que é bem interessante sua pergunta, porque uma coisa é trabalharmos como família numa empresa que nós não temos nenhuma propriedade sobre ela, né? Não somos sócios ou acionistas, enfim. Isso é uma condição. A outra é na empresa familiar, aonde os proprietários, donos, enfim, podem tomar algumas decisões e às vezes a decisão pode ser muito mais por acomodar uma situação familiar do que necessariamente por competência. E porque, enfim, é o trabalho da família, como a família cresceu, se sustenta e assim por diante. Então vamos falar um pouquinho sobre as organizações, né? Que, de certa forma, não é o maior número no Brasil, né? Empresas familiares são muito grandes, né? Tem uma estatística aí falando sobre empresas familiares no Brasil num número bastante alto. Não me recordo exatamente dos dados, né? Até porque a gente tem muita microempresa, enfim, né? Então quando olha uma estatística vai acabar aparecendo muito disso. Mas nas organizações, né, é um pouco diferente essa condição. E o que é necessário se olhar, né? Acho que é o cuidado, né, de que as pessoas ao trabalharem juntas, né, elas podem talvez trazer algumas emoções, algumas opiniões, situações, né, particulares que podem afetar o dia a dia, né? E isso tem que ser bem resolvido pelas pessoas no sentido de não misturar as coisas. Eu sei que é difícil, né? Nós somos um ser humano único, completo. Não dá para dizer assim, nossa, eu deixei tudo em casa. E no passado a gente escutava muito mais sobre isso. Hoje eu diria que é muito mais aceito e mais natural, inclusive, olha,
Eu sou um ser humano que trago todas as minhas emoções, mas eu vou tentar separar isso, né? Não deixar com que afete meu dia a dia. Sim. E no caso dos familiares, né? Eu acho que principalmente é mais importante, porque qualquer escorregadinha, ela acaba soando como eventualmente uma preferência que a empresa deu, ou com um chefe, né, o departamento, enfim. Então, a gente tem que ser mais cuidadoso quando há as relações numa organização que nós não somos proprietários. Quando a gente é proprietário, né, somos acionistas, enfim, né, qualquer forma que seja de organização, isso pode mudar um pouco, porque é a opinião do dono, né, que às vezes define o futuro, as diretrizes, né, ele decide se quer escutar ou não quer escutar, quem que ele quer promover, quem que ele quer tirar, tem vários fatores, assim, um pouco mais delicados, e daí, nesse caso, é mais difícil de fazer a separação, né, nesse meio. Eu imagino, assim, que dentro dessa tua fala, claro, a gente poderia ir bem no detalhe, mas não temos tempo para isso, né? Mas eu acredito que a forma como as pessoas vão encarar esse desafio do trabalho e a separação, né, entre a vida pessoal, o trabalho, é o que vai dizer se haverão mais problemas ou menos problemas, certo? Ou se não haverão problemas, enfim. O que você orienta que seja tratado entre esses familiares, né? Independente se é uma empresa da família e que eles têm que assumir cada um a sua responsabilidade, de repente até chegar numa conversa em que todos os membros possam dizer, olha, eu tenho interesse em sim permanecer nesse negócio, outros que talvez não se vejam que tenham a liberdade de ir, né? Uma conversa nesse sentido, mas que pode ser também trazida para a esfera de uma empresa terceira. Não é? Quer dizer, como que nós vamos tratar de que... Independente se a pessoa já está vivendo essa situação, se ela ainda vai viver no futuro, se ela está cogitando, né? O que você acha que é necessário que seja acordado entre eles? Sim, então vamos lá. Com certeza é saber limites e formas de trabalhar. Eu acho que o fator principal, né, é saber que a gente está uma determinada função e nós temos uma entrega para fazer nessa função. Alguns são mais rápidos, outros são um pouco mais lentos, né? Talvez fazem com um determinado capricho, outros talvez não tenham tanto um capricho, mas enfim, a execução tem que ser feita, independente se eu sou familiar ou não. E eu não deveria, né? E esse é um acordo prévio importante, aliviar porque eu estou cobrando uma necessidade, uma tarefa de um familiar, né? Não deveria ser um critério utilizado aí pelas organizações, pelo gestor, pelo dono, inclusive, de uma empresa. Assim, não, tudo bem, é familiar, eu vou mais de leve, enfim. E quando tem talvez um par, né, alguém que faça atividades similares, usa outro peso. Não, isso que não pode ser feito, mina, né? Não então pode tem que acontecer, ser já né? acordado já imediatamente. Exatamente. Então, estamos ali, né, naquele papel de profissionais. E ali não somos familiares, né? Eu acho que esse é o principal, né? Sim. E aí a gente tem que fazer as nossas entregas a contento para que o serviço exige ou necessita. Eu diria que esse é o principal combinado, né? Entendi. Muito bem. Muito obrigada, meu querido, por vir aqui hoje falar desse tema tão importante, desafiador, delicado ao mesmo tempo, né? E que bom ter as suas orientações. Sempre bem-vindo, tá? TV Evangelizar. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Agora uma notícia para você para o mês de julho, em que o Rio de Janeiro será o palco para o primeiro Evangelizar É Preciso, que vai acontecer aí na cidade maravilhosa. Será no ginásio do Maracanãzinho, no sábado, dia 26 de julho, a partir do meio-dia. O evento é gratuito, no entanto, a gente pede que você faça a sua inscrição por uma questão de segurança, né? Nós precisamos ter o controle do número de pessoas que estará no evento. Portanto, esse QR Code que você vê é para você fazer a sua inscrição. Então, convido você a já se programar, você do Brasil inteiro, que esteja com a gente na cidade do Rio de Janeiro para este primeiro encontro histórico. O Evangelizar é Preciso. E agora, recadinho da Vision X para você. Acompanhe comigo. Olá, vamos falar da sua visão? Se eu te perguntar o que está incomodando mais hoje, você vai me falar aí que o olho está coçando muito? Passa o dia o olho coçando, você está fazendo as coisas em casa e o olho coçando, chega a parecer que tem uma areinha lá dentro e aí vai prejudicando a sua mácula ocular. Ou você está com aquela fumacinha na vista, parece que você vai enxergar, está tudo nublado. Ou ainda, você não está enxergando nem de perto, nem de longe. Você vai aí no médico, o grau do óculos sempre está aumentando.
ou você já está aí com o diagnóstico de uma catarata ou de um glaucoma, seus olhos precisam de cuidados e você precisa do poderoso Vision X. Mas é esse aqui, não se engana, tá? Tem que ter o X bem grandão na frente. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai ajudando, limpando lá de dentro para fora, cuidando dos seus olhos de dentro para fora, vai limpando, clareando, lubrificando a sua visão para você enxergar aí com mais clareza, mais limpinho. E aí, gente, você fala assim, mas será que eu ligo? Será que eu não ligo? Tô em dúvida. Mas eu vou trazer uma pessoa aqui para te falar que estava como você, tomou o Vision X e veio contar o resultado. Veja comigo. Caetano de Faria. Eu e minha esposa começou a tomar o Vision X e agora eu estou sentindo muito bem com as minhas vistas. Eu tinha essa dificuldade para enxergar as validades no mercado, comprar os produtos lá, então eu não conseguia ver a validade. E agora, tomando o Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Tá vendo só? Você que vem aqui contar para mim o resultado da próxima vez. Mas tem que ligar. 0800 777 0190. Ligando agora, eu vou liberar metade do preço e um lindo terço de presente entregue aí, na porta da sua casa. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os desafios, as dificuldades da inteligência artificial para os relacionamentos humanos. Então, eu espero você depois do intervalo. Enquanto isso, saímos com imagens de Barbacena, Minas Gerais. Nos acompanha pelo canal 16.1. Essas imagens são do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Mas eu vou trazer uma curiosidade para você a respeito do município de Barbacena. Tem marcas, símbolos da Inconfidência Mineira. A bandeira da cidade tem imagem do braço direito de Tiradentes e o nome é uma homenagem forçada ao governador Visconde de Barbacena. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco, lembrando que estamos com a campanha de Jesus das Santas Chagas e durante este mês de junho você pode ainda participar com a gente. Nós estamos na terceira etapa desta campanha, no total são 5 e é muito importante que você participe de todas elas, se possível, de todas elas, porque o nosso desafio é grande e o desafio que a gente passa é geral, porque inclui os melhoramentos nos equipamentos, inclui a expansão do sinal da TV Evangelizar e também as melhorias no terreno da Terra Prometida. E tudo isso vai ser feito com as 5 etapas da campanha de Jesus das Santas Chagas. E eu te convido, então, neste mês de junho, a fazer a sua contribuição. Você sabe que para quem consegue nos ajudar em todas as 5 etapas, nós vamos enviar um mimo para você, que é um pedaço do tecido marrom que foi abençoado pelo padre Reginaldo Manzotti lá no Monte Carmelo, que é para te aproximar ainda mais dessa devoção à Nossa Senhora do Carmo, que é madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Então, se você quer fazer já a sua doação, você pode acessar o nosso site e lá você encontra o CNPJ, que é o Pix que nós disponibilizamos para você. E para quem é associado, tem também a opção do boleto amarelo que já chegou mensalmente para você. Então, muito obrigada por estar conosco nessa caminhada tão importante, a campanha de Jesus das Santas Chagas. Agora nós vamos falar sobre os desafios da inteligência artificial para as relações do ser humano como um todo. Você sabe que uma das últimas intenções de oração do próprio Papa Francisco antes de morrer foi que a gente pudesse nos dedicar mais às relações humanas. Ele pediu para olharmos menos as telas e mais nos olhos. Será que isso aqui já não é um pedido
de algo que realmente a humanidade precisa. Então, agora eu vou conversar com a Graziele Moura. Ela é psicóloga, também professora, e vamos falar sobre esses prejuízos, né, da inteligência artificial, porque benefício, enfim, acho que quem enxerga o benefício já está usando e quem não enxerga os prejuízos continua usando. Então, por isso que a gente quer focar nessa área hoje, minha querida. Seja bem-vinda aqui à TV Evangelizar, viu? Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema que é tão relevante hoje, né? Com certeza. Minha querida, você está falando de onde? De Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós temos muita audiência em Juiz de Fora. Um abraço para você que nos acompanha. Minha querida Graziele, então vamos começar pelo que você destaca. Eu acho que algumas coisas as pessoas já começam a pensar, né? Nos prejuízos da inteligência artificial. Para as relações, será que seria o uso excessivo de telas que traz consequências psicológicas? Seria algo em torno de, por exemplo, o cyberbullying que se fala muito? O que você apontaria para a gente? Dá pra gente falar sobre todos esses temas e até alguns outros, porque, de fato, quando eu tô interagindo com tecnologia, é diferente de eu estar interagindo com uma pessoa, né? Sim. Fora que é tudo muito condicionado, eu tô ali dentro de um contexto em que por exemplo, uma inteligência artificial. A gente tem cenários hoje de pessoas que fazem terapia com o ChatGPT ou alguns outros, né? É mesmo? Só que o quanto que ele, de fato... E assim, daqui a pouco eu já penso assim, que pode ter uma pessoa, entre aspas, né, visual, não só o texto. E isso é muito sério, porque o que essa inteligência artificial ela tá passando com base em algo que é científico, que é concreto, e não acabando reproduzindo algo que pode, assim, ser prejudicial para essa pessoa. Fora o que ela perde em habilidade social, né? Conversar com uma tecnologia é diferente de conversar com uma pessoa. A inteligência artificial não vai discordar, às vezes, da gente e tal. Uma pessoa, sim. Se eu falar com ele, ChatGPT, eu quero construir uma bomba. Sei lá, ele vai me ensinar, ele vai me dar o passo a passo ali. Se eu falo com uma pessoa próxima, eu vou falar, não, Grazi, volta pra realidade, que construir bomba o quê? Então, assim, tem essas questões, né? E outras também, como o quanto que a pessoa fica mais ansiosa. Na tecnologia, a gente... É muito sério a questão de eu acabar confundindo o que é real, o que não é real. Eu tenho tudo muito rápido. No contato ali, interpessoal, não é dessa forma. Eu preciso esperar o tempo da pessoa responder, dela pensar, das coisas acontecerem mesmo. O que não é na tecnologia. E aí, assim, a gente vê até tem aumentado muito, né, o número de crianças e adolescentes com uma ansiedade excessiva, né, uma ansiedade patológica, que não conseguem, tem uma dificuldade de interação social porque elas ficam muito presas ali dentro da tecnologia e elas já nasceram nesse mundo, né? Então, até como que elas diferenciam o que é real e o que não é? Sim. Grazi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando... A minha cabeça às vezes fica, sabe, pensando em tantas coisas que estão acontecendo. Porque assim, você está falando de algo que não é nada superficial. Eu não sei se as pessoas estão entendendo a gravidade disso. Quando você fala, por exemplo, de que é muito mais fácil me relacionar com uma inteligência artificial, que parece uma pessoa, mas não é... Qual a relação disso com, por exemplo, o coisificar? Vou usar essa palavra aqui, né? Então, às vezes, as pessoas acabam se apegando a coisas. A gente vê, por exemplo, pessoas que têm muito mais facilidade de lidar com animais do que com seres humanos, com plantas do que com seres humanos. É lógico que é mais fácil, né? Obviamente, não estou desmerecendo nem os animais, nem as plantas, nada disso, mas essa dificuldade mesmo que o ser humano está tendo em se relacionar com as pessoas, a falta de paciência, e eu poderia até, de repente, abranger isso para apego mesmo a coisas materiais, né? Que não são nem seres da natureza. Isso pode ser, de alguma forma, explicado por essa desconexão? Pode. E assim, a gente tem
a psicologia, inclusive, precisa ter um olhar muito mais crítico com relação a isso, que eu posso, igual você deu o exemplo direitinho, eu posso ter um animal, ter um afeto ali com ele, a minha relação com ele, uma planta, ter o carinho, mas eu preciso entender o que é um animal, o que é uma planta, o que é um objeto, né? Não substitui uma pessoa. Só que as pessoas têm ficado cada vez mais intolerantes, mais críticas, com uma dificuldade muito grande em lidar com frustração. E aí, se eu penso, eu interajo, né, com outras pessoas, quem que tem a maior chance de me frustrar? A minha amiga, que eu convivo todo dia, que é diferente de mim, que tem uma opinião diferente de mim, que vai discordar, ou o meu gato, ou minha planta, que não vai expressar uma opinião sobre mim, ou uma tecnologia que ela não vai se manifestar da forma que uma outra pessoa se manifesta. E aí eu prefiro evitar, eu fujo desse cenário, porque eu não vou lidar com essa frustração, eu vou ficar num ambiente que é mais confortável. Só que, querendo ou não, isso traz isso que você falou, o quanto que eu tô me distanciando do que é real, do que é concreto, e tô ficando imersa numa situação que no dia a dia não funciona. Eu não consigo viver numa bolha, né? E, assim, daquilo que é ideal pra mim. Sim. Claro, assim, eu pergunto isso, Grazi, você como psicóloga sabe, né? Os problemas, o ser humano, ele tem que lidar com isso internamente, né? Não é também querer culpar a inteligência artificial, né? Não é isso a minha ideia, porque eu creio que a inteligência artificial ela é muito boa para muitas coisas. E é claro que também muitas desses exemplos que eu dei, que acontecem, não é de agora também, é algo que está sendo cultivado, são vários fatores, né? O ser humano é bem complexo nesse sentido, né? Mas também puxar, né? Quer dizer, ele pode sim ser um acelerador, a inteligência artificial, de um distanciamento ainda maior do ser humano e daí todos os problemas que entram, né? Como, por exemplo, eu queria te perguntar, esses diagnósticos que temos hoje, né? De déficit de atenção, enfim, de hiperatividade, isso pode ser ativado mais com a tecnologia, a inteligência artificial? Eu não diria o diagnóstico ativado, um diagnóstico correto. Porque existem os transtornos, né? Sim. Igual, por exemplo, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou a pessoa nasce com ele, ou ela não nasce, ela não vai desenvolver. Tá. Só que aí a gente precisa organizar será que o uso excessivo de tecnologia não torna os prejuízos de um diagnóstico que eu já tenho, não torna esses prejuízos mais evidentes? Ou então, por outro lado, se eu não tenho esse diagnóstico, mas eu fico tão presa em tecnologia, inteligência artificial, tudo, que às vezes quando eu vou ler um livro, por exemplo, eu não consigo fixar minha atenção, não consigo manter minha atenção ali. Aí eu já acho que eu tô com um problema, que eu tô com prejuízo atencional. Não, mas não é um diagnóstico, é porque eu não consigo, eu não tenho uma rotina em que eu precise seguir passo a passo, esperar. Isso, assim, vai acontecendo. E fora que, depois da pandemia, principalmente, até fazendo um link, o número de pessoas, crianças, então, com ansiedade, aumentou muito. E aí, assim, eu vou até... Tem o contexto da pandemia e tal, mas tem outro contexto, as pessoas passaram a ficar muito mais em tecnologia. A tecnologia teve um crescimento gigantesco de lá pra cá. E as pessoas, muitas delas, não conseguiram sair totalmente disso. E acaba que isso foi mais ainda, gerando mais ansiedade, prejuízos que vieram decorrentes disso, né? E aí tem também os diagnósticos, eu costumo falar TikTok não vou citar a rede social, enfim, mas porque hoje todo mundo tá se diagnosticando pela internet, por vídeo, e isso, em termos de saúde mental, é péssimo, porque pra mim, eu posso usar como, eu tenho TDAH, então eu não preciso me esforçar, por exemplo, pra manter a minha atenção. Não, eu vou tomar um remédio aqui para me manter fixa nisso. Mas será que eu tenho TDAH? Ou eu me diagnostiquei pela rede social? Isso acontece, né? Isso é um perigo. Problema em uma escala gigantesca, né? Sim, não, entendi. Esse perigo acho que a gente tem que evitar, sim, né? Que é o autodiagnóstico, né? Em qualquer situação. A inteligência artificial não tem esta função. E eu acredito que talvez você adulto que está me escutando, isso parece óbvio, mas às vezes um adolescente que cresceu com a inteligência artificial, que confia
para ele é muito mais difícil acreditar que não estaria com a razão esse objeto, né? Então, agradeço, minha querida, você falar aqui com a gente, trazer esse alerta. Seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Tudo de bom. Obrigada. E olha, já que a gente está falando aqui também sobre a questão do estresse, da ansiedade, você sabe que existem outras formas da gente se conectar com a gente, com o presente, e uma dessas técnicas é o manusear de velas aromáticas, porque existe até uma forma de você entrar naquele ritual ali. Preste atenção nesse vídeo. Como ser feliz sendo ansiosa? Tá aí, boa pergunta. Essa é uma das questões que a Luísa traz com o próprio negócio. A Cal surgiu, na verdade, de um propósito em comum entre eu e minha sócia, que também se chama Luísa. As nossas conversas se tornaram os nossos produtos. Um dia a gente decidiu empreender nisso, né? De levar essas reflexões para mais pessoas, ou a forma como a gente fazia essas reflexões para mais pessoas. E a gente sempre utilizou velas e também a escrita para fazer isso, para alcançar essas reflexões e trabalhar as nossas emoções, as nossas experiências de vida, os nossos pensamentos. Toda a produção é artesanal. O pavio, a cera e a essência no ponto certo dão forma à vela que prepara o ambiente. Os cartões propõem a escrita terapêutica. A gente está trabalhando hoje com emoções como frustração, medo, o medo de julgamento das pessoas, a ansiedade, também em relação à nossa autoestima, como a gente se sente da autoestima, e o estresse. E aí cada cartão ele vem com instruções do que a pessoa deve fazer e escrever sobre, para no momento que ela está se sentindo ansiosa ou frustrada, ela vai trabalhar as emoções em cima daquelas instruções. A gente orienta que a pessoa faça esse exercício de escrita junto com a vela acesa, porque a vela ela vai trazer uma sensação de bem-estar, de pertencimento. A marca foi lançada no segundo semestre de 2024. A produção é de, em média, 30 velas por dia. Luísa começou o negócio no modelo de microempresa individual. Como o nosso processo é artesanal, assim, a gente tem uma produção que não é grande. O MEI é a melhor opção para pessoas que estão começando a empreender. E para quem se preocupa com a saúde, recadinho da Glicotrate para você. Acompanhe comigo. Se você se sente cansado, com seu corpo debilitado, fraco, com dores fortes que vão piorando nas madrugadas, inchaços e formigamentos o dia inteiro, aquele cansaço e sonolência que batem de repente e aquele medo constante que essa doença terrível traz, diabetes, é uma realidade não só sua, mas de milhares de pessoas que sofrem com diabetes. Tem medo de perder a visão, medo de cair um tombo, se machucar e não conseguir cicatrizar, medo do pico glicêmico chegar e ele subir a sua pressão, te causando uma avalanche de efeitos colaterais. Mude sua história, garanta agora o controle da sua glicemia com o Glicotrate. Acompanhe a mudança da vida da dona Maria Anita. O nome é Maria Anita do Nascimento. Tenho 82 anos, eu andava muito fraca, não podia respirar direito, tinha cansaço, melhorei dos cansaços, meu diabetes melhorou. Eu tomava muito remédio, depois que eu tomei o Gitrate, minha pressão, meu diabetes melhorou. Tá normal e eu me sinto bem agora. A mudança foi total na vida da dona Maria Anita e pode ser na sua. Garanta agora o seu Glicotrate 0800 555 5123. É aposentado ou pensionista? Sua condição de pagamento é única, metade do preço. E ligando agora, eu vou te dar um presente, hein? O kit Saúde Total, com o nosso Clorela, que é um detox natural, e o nosso poderoso emagrecedor. Esse kit vai de presente se você ligar agora. 0800 555 5123. Mora em Curitiba e região, te entrego ainda hoje. Nas demais localidades, frete grátis e rápido. 0800 555 5123.
próximo bloco, nós vamos levar você para conhecer uma loja com produtos muito antigos. Então, volte comigo. Saímos com imagens de Caicó, no Rio Grande do Norte. O pessoal nos acompanha pelo site da TV Evangelizar. E a Festa de Santana, um dos maiores eventos de Caicó, é comemorado todos os anos e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPAM em 2010. Já eu volto. De volta com o programa Vida em Foco para você, me acompanhando de todo o Brasil e te fazendo um convite que tem a ver com a sua oração. Você sabe, né, que a nossa oração tem muito poder, que Deus escuta as nossas orações. E é por isso que nós vamos passar 24 horas rezando, 24 horas na presença do Senhor. Esse é um dos eventos mais antigos que nós temos na obra Evangelizar e eu quero convidar você a vir até Curitiba, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, acompanhar pregações, música, Santa Missa, lógico, adoração e tudo isso que vai aumentar a nossa fé. Você também vai acompanhar aqui pela TV Evangelizar, então você está vendo aí as informações de quando acontece para você se programar, inclusive com a sua caravana. Então esperamos você para ficar 24 horas em oração. Também quero agora trazer para você algo que é muito mais voltado à educação, talvez educação financeira. Você, talvez na sua época de infância, tinha aqueles cofrinhos que eram tipo um porquinho, lembra? Eu tive isso daí, viu? Na minha infância, tinha até moeda na nossa época, hoje em dia até as moedas sumiram, né? Mas costuma-se dizer que é um dos métodos que ainda funciona, principalmente para a educação financeira, em qualquer idade, inclusive. Acompanhe esse VT. Essa é Dona Sueli, que desde criança tem em casa pelo menos um cofrinho. Tive e tenho até hoje. E a senhora tem em casa e dá para os netos? Como é que é? Às vezes a gente enche de nica, as meninas enche. E Dona Sueli já pensa a longo prazo. Eu estou ajuntando para São João. Quando chegar em São João, eu quebro o miaeiro, aí às vezes tem 500, às vezes tem 1.000, às vezes tem 1.000 e pouco, às vezes tem 2. Aí compro outro, ajuda até Natal. Na Feira de São Joaquim, a maior feira livre de Salvador, é possível encontrar os famosos porquinhos do Bahia e do Vitória, além dos mais variados tamanhos, para guardar aquela moedinha do troco. O cofrinho, símbolo clássico da economia, está enfrentando desafios cada vez maiores, já que nós estamos falando de um mundo cada vez mais digital. Com a popularização dos bancos tecnológicos, será que ainda vale a pena guardar dinheiro no cofrinho? As pessoas têm carteira digital, têm outras coisas, porém o porquinho é um incentivo, né? Até para as crianças mesmo, elas ir já começando uma economia e guardando, os pais incentivando ali a botar umas moedinhas. A tradição de guardar moedas no porquinho vem da cultura chinesa, que segundo eles representa a prosperidade, a fartura. Os porquinhos em casa são incentivos para a educação financeira. E que as famílias continuem fazendo isso, porque além da tradição, é o melhor hábito de começar a poupar, porque a criança ou até a dona de casa, um aposentado, uma aposentada, ao ver aquelas moedinhas e tendo aquele aumento no cofre, naquele peso, porque já tem até cofres transparentes e esses são fantásticos, porque a gente visualiza e fica com vontade de guardar mais e mais. Guardar dinheiro é muito bom, mas nós temos que dar um propósito para ele. E é por isso que eu te convido a se tornar associado aqui da obra. Quando você se torna um associado aqui na Evangelizar é Preciso, o seu dinheiro está sendo investido de que forma? Na evangelização. Isso é importante. Nós temos aqui um projeto que é levar pelos meios de comunicação, TVs, rádios, redes sociais, por todos os meios,
a pessoa de Jesus Cristo. Isto é a evangelização que nós fazemos com 24 horas de programação. Programação essa que inclui devocionais, missas diariamente, oração de terços e orações diversas, catequese, doutrina da igreja. Tudo isso você encontra aqui na Associação Evangelizar é Preciso. Essas imagens que você vê são equipamentos que nós utilizamos para a transmissão e que, com a sua ajuda, é que nós mantemos no ar esses equipamentos, as manutenções, que fazemos expansões e chegamos a outros lugares. E você sabe que tudo se abre para a fé quando a evangelização chega até uma pessoa. Por isso, o grande primeiro passo que nós precisamos dar é a evangelização. E eu te convido a dar esse passo junto com a gente. Torne-se um associado ligando para o 0800 410 6060. Também pode mandar uma mensagem neste número 41 3221 6060. A nossa equipe te orienta em como fazer para se tornar um associado. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque a partir desse momento você se torna um evangelizador junto com a gente. Agora, recado de saúde para você com magnésio. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também e ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Agora eu quero levar você a um passeio histórico. Na verdade, como é que a gente fica por dentro da história das nossas gerações passadas? Como que nós sabemos a forma como eles viviam? Muitas vezes é pelos objetos antigos. Esse vídeo vai levar você a conhecer alguns que têm mais de 2 séculos. Acompanhe comigo. Preparem-se para viver uma verdadeira viagem no tempo. No coração do centro de Fortaleza, a Antiguarias é um verdadeiro tesouro escondido. Aqui a gente vai encontrar muitos detalhes e momentos de épocas passadas e vocês vão conhecer comigo. Ao entrar nessa loja encantadora, você será envolvido por um universo de objetos antigos que falam, cada um, sua própria narrativa. Desde relíquias familiares até peças vintage, que despertam nostalgia. Cada canto da Antiguarias é uma parte da nossa história. E olha só, vocês acreditam que aqui existem peças e artefatos com mais de 200 anos? Eu estou aqui com o seu Denir, ele que é o grande responsável por todas essas peças. E seu Denir, me conte, qual é a peça mais antiga que a gente pode encontrar? Amigo, eu acredito que uma das peças mais antigas seria esse Cristo aqui, esse crucifixo aqui, que era da antiga Catedral de Fortaleza, que foi doado para o Seminário da Prainha. Teve uma história bem diferenciada, porque ela foi da Catedral para o Seminário, do Seminário para um museu. Quando esse museu fechou, foi que a gente comprou um lote de peças e veio ele e veio algumas outras peças também da antiga catedral.
loja foi iniciada pelo pai de Denir na década de 60 e hoje Denir já tem 35 anos de história com a loja, que conta com mais de 5.000 itens antigos. E se você não sabe o que é uma grafonola, agora você vai saber, porque eu tenho aqui uma grafonola de 1906. Exatamente. Do que se trata uma grafonola? A grafonola é o precursor das nossas vitrolas, né? Inclusive, essa marca, que é a Vitor, RCA Vitor, o nome vitrola vem de Vitor. Então é Victrola que deu origem às nossas vitrolas, radiolas que nós temos hoje. Deixa eu te mostrar ela aqui pra você ver, ó. Como é que ela funciona? Porque aqui nem sonhava em pegar CD, fita cassete, MP3, eletricidade. Essa aqui é uma peça que realmente não tinha eletricidade, não tinha nada, é tudo manual. Ó, você dava corda nela aqui. E aí você vai dando corda e é o tempo que ela vai funcionar. Exatamente, é o tempo que ela funciona. Aqui você libera, o disco gira e você coloca aqui para... O volume dela é aqui, ó. Abre uma portinha, ela dá um volume maior. Já pensou em tomar um cafezinho na mesma xícara que Dom Pedro II tomou? Pois bem, aqui é possível. É possível sim. Aqui eu tenho uma xícara que foi do palácio, de um dos palácios dele, né? De Teresópolis. Essa xícara aqui era da coleção de Dom Pedro II, né? E aí ele tem até o brasão da República, do Império aqui, ó, você vê, ó. P2, né, que é Dom Pedro II. De vez em quando aparecem umas porcelanas, um conjunto de porcelana dessa época, né? 1800, 1850, no início do século, né? Então é uma curiosidade que muito colecionador queria ter. Muito se usa o Pix, então normalmente a gente não usa mais cédulas, né? Moedas. Nada. Porém, eu tô sabendo que o senhor tem uma moeda aqui que ela é bastante cara e que para fazer um Pix para ela, rapaz, tem que coçar o bolso. É uma moeda aí de 250 anos, né? É bastante antiga. E é uma moeda que muitos colecionadores procuram. Aqui procuram moedas, cédulas. A história também fica perpétua nos livros, não apenas nos objetos, como você viu. Então eu quero indicar para você o mais novo livro do padre Reginaldo Manzotti, que fala da doutrina mariana, essa história de séculos que nós temos na igreja e que padre Reginaldo dedicou para nos aproximar desta belíssima devoção. Ele traz os dogmas marianos nessa leitura, ele traz orações, porque afinal, Maria, mais forte que o mal, é quem vai nos ajudar na nossa caminhada. Então, para você ler e para você presentear, você pode acessar o site produtosqueevangelizam.com.br, mas também está disponível em todas as livrarias do Brasil. Então, não importa se você está me ouvindo, me vendo agora de Fortaleza, do Rio Grande do Sul, do centro do Brasil, você consegue encontrar este livro e fazer a sua leitura, que é maravilhosa, recomendo para você. Então, está aí o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Maria, mais forte que o mal. Agora, recado para você que quer cuidar da saúde do seu sono, descansar bem com a Nippon Prime. É o recado para a sua saúde. Você mesmo que está em casa com aquele colchão que já passou da hora, já está há 2, 3 anos, 5 anos, você percebe que já não tem aquela estrutura mais para acomodar seu ombro, seu quadril, você acorda com aquela dor na lombar, aquela dor na cervical, já está com algo te incomodando, ou você sofre mesmo já com algum problema mais crônico na sua coluna e busca um tratamento. A Nippon Prime trabalha em parceria com vários fisioterapeutas que indicam, inclusive, o colchão Nippon Prime para auxiliar nos tratamentos. Então você que vem sofrendo há muito tempo, quer fazer realmente a diferença na sua vida para acordar renovado todas as manhãs, corre para o telefone, liga a partir de agora, 0800 089 8989. E por que o colchão da Nippon Prime vai fazer a diferença na sua vida? Muito simples, são 18 tecnologias nesse colchão que vai auxiliar
todos os dias na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, você vai deitar para dormir, vai ligar a vibromassagem, aquela massagem relaxante, terapêutica, vai estar vibrando e vai estar ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, fazer o relaxamento de nervos, músculos, aliviar as dores. É uma massagem extremamente relaxante. Tem também a terapia magnética, o infravermelho longo, que vai estar auxiliando ali na parte circulatória, no relaxamento, no alívio de dores. A correção postural, a estrutura do colchão do Hippon-Prime é firme para acomodar o ombro e quadril, mas não é um colchão duro, é um colchão semi-ortopédico que vai moldar o ombro e o quadril. Além de tudo, gente, 10 anos de garantia nessa estrutura. Então, corre para o telefone, aproveita, 0800 089 8989. Você pode adquirir diretamente em nosso showroom, vai agendar um horário ali pelo 0800 ou na sua residência, como você preferir. Corre para o telefone e liga já que, olha, para as 30 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, falarem que acompanharam aqui no Evangelizar, vai levar Base Box baú de brinde, como você está vendo aí na sua tela, e 2 travesseiros magnéticos. Tem condição para você aposentado, pensionista, e parcelamento e pagamento à vista tem desconto também. 0800 089 8989. Agora nós vamos te levar até Vitória, no Espírito Santo, onde um fotógrafo, ele foi além da beleza da natureza nas suas fotos e acabou criando um projeto de conscientização de alguns animais ali daquela região. Acompanhe com a gente. Uma paisagem, uma lente e um propósito. Fotografar a natureza em sua forma mais pura. O olhar precisa estar atento e a paciência, nesse caso, é a maior aliada. Afinal, a natureza segue seu próprio ritmo. E que natureza! No Pier de Iemanjá, em Vitória, aves, animais marinhos e o mar dão as boas-vindas. A Baía do Espírito Santo, recentemente, 2017, 2018, se tornou a APA Baía das Tartarugas, que ocupa essa região ali da ponta do Tubarão até a base da Terceira Ponte, e essa unidade de conservação ela serve para tentar buscar um uso sustentável da região. Aqui nós temos espécies super interessantes, muitas tartarugas, garças, aves limícoras, peixes de todos os tipos, corais. Então, nesse lugar aqui é muito especial e eu queria que todos os capixabas entendessem quão especial é o nosso Espírito Santo. Não é à toa que Leonardo Merson, fotógrafo há mais de 20 anos, se especializou em fotografia ambiental. Com a câmera em mãos e a inspiração ao alcance do olhar, uma foto surge para eternizar a beleza do nosso ecossistema. As fotos vão além de um registro. Elas contam histórias, sensibilizam e despertam um olhar para a preservação. Cada projeto, ele tem um propósito. Eu gosto de falar que eu faço as fotografias com um propósito. Eu quero que elas cumpram um objetivo. Então, quando é um lugar que eu quero preservar, que eu quero proteger, eu vou lá e tento mostrar para as pessoas o valor daquele lugar através das minhas fotografias. E por isso que eu escolho esses lugares que eu considero os lugares com mais importância biológica ou que tem espécies interessantes que as pessoas possam se interessar. A gente tem uma frase que chama "Inspirando pessoas, promovemos mudanças", e a gente tenta inspirar as pessoas a protegerem esses lugares que eu fotografo. Mas Leonardo não se contentou apenas em fotografar. Ele sentia que podia fazer mais. Foi então que nasceu uma organização que se dedica à conservação ambiental e cultural relacionada à natureza no Espírito Santo, o Instituto Últimos Refúgios. A minha inspiração para criar o Instituto Últimos Refúgios se deu no meu primeiro projeto, lá no Parque Estadual Paulo César Vinha, que eu estava fotografando a biodiversidade de lá, naquela época, mais ou menos 2005, 2006, não tinha muito essa questão da internet, eu não sabia como é que era a situação das unidades de conservação, como era a situação da biodiversidade. Quando eu comecei a trabalhar lá naquela localidade e vi os problemas, vi os impactos, vi a dificuldade daquela fauna em sobreviver, eu pensei, esse é o último refúgio desse animal, e um nome interessante para criar uma instituição para tentar proteger a biodiversidade. Tento passar a minha mensagem através da forma que eu sei, através da fotografia, através do vídeo, para que as pessoas entendam essa mensagem e que a gente consiga viver melhor com a natureza.
Espero que você tenha gostado de tudo que a gente preparou para você aqui no programa A Vida em Foco. Nós temos um novo encontro que acontece de segunda a sexta-feira, aqui às 3h30 da tarde na TV Evangelizar. Então continue com a gente. Te encontro no nosso próximo programa. Fique com Deus.